Agora a gente vai falar sobre elementos do ato administrativo, ou seja, requisitos do ato administrativo. Bem, são 5 elementos aqui: a competência, a forma, o objeto, o motivo e a finalidade. Eles são extraídos do artigo 2º da Lei de Ação Popular, a Lei 4.717 de 65, que dispõe da seguinte forma: são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade. Vamos começar pela competência, ou sujeito. A competência é o poder que a lei atribui ao agente público para a prática do ato administrativo. É o sujeito que pode praticar, produzir, assinar esse ato. E ela pode se dar em razão da matéria, do território, da hierarquia, do tempo. É um elemento sempre vinculado, viu, pessoal? Ou seja, sua competência sempre decorre da lei. E por isso mesmo, é inderrogável, não pode ser modificado pela vontade das partes. Mas admite, sim, delegação e avocação. A delegação nada mais é do que um órgão ou uma autoridade delegar a sua competência a outro órgão ou autoridade, não necessariamente subordinado hierarquicamente. Aqui não se exige subordinação hierárquica, tá bom? E é um ato discricionário, ou seja, aquela autoridade, aquele órgão, vai avaliar conveniência e oportunidade de se delegar um ato. E por isso mesmo ele é revogável a qualquer momento. A Lei 9.784 de 99, que trata do processo administrativo no âmbito da administração pública federal, veda expressamente a delegação de competência nos seguintes casos: para a edição de atos de caráter normativo, para a decisão de recursos administrativos e para matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Então, apenas nesses casos não pode haver delegação. Em todas as outras, fica a critério da autoridade, do órgão, com uma avaliação de conveniência e oportunidade mesmo. E com relação à avocação, né? A avocação já é excepcional e ela sempre deve ser temporária. Ela deve ser justificada com motivos relevantes. Aqui é muito mais grave, né? Então, exige-se uma relação hierárquica, né? Então, a autoridade que vai avocar aquela competência, ela precisa ter uma relação hierárquica com um órgão inferior a ela, né? Então, a Lei 9.784 vai dizer que será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária da competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. O outro elemento aqui, pessoal, é a finalidade, que nada mais é que o resultado que a administração pretende alcançar com o ato administrativo. Em sentido amplo, esse resultado, essa finalidade, seria o interesse público, mas em sentido estrito, é a finalidade, o fim específico para qual o ato foi criado. Também é um elemento sempre vinculado, ou seja, decorre de uma previsão expressa ou implícita ou tácita da lei. Então, é o poder legislativo que vai definir os objetivos do ato. Não cabe à administração conferir a sua finalidade. Então, quando um ato é praticado com infração à lei, isso caracterizará o desvio de poder, o desvio de finalidade, que dará ensejo, por fim, à invalidação do ato. E o que é esse desvio de poder ou desvio de finalidade? Bem, é quando o ato é praticado com uma finalidade alheia ao interesse público, né? Um fim diverso do previsto em lei. E aqui a gente tem o abuso de poder, que é o gênero que engloba o excesso de poder e o desvio de poder que a gente acabou de falar. O excesso de poder seria quando a autoridade extrapola a sua competência conferida pela lei. Bem, é isso, pessoal. A gente continua falando sobre elementos do ato administrativo na nossa próxima aula.